Começando mais um ProsaCast, eu sou o Nilmar Olímpio e hoje vamos falar sobre dívidas, endividamento bancário. Que situação, hein? A maioria das pessoas acho que está assim, né? Sim. E para este assunto, eu vou conversar com a doutora Anne Moura. Tudo bem? Seja Tudo bom? bem-vinda aqui ao ProsaCast. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por abrir esse espaço para a gente conseguir falar desse tema tão importante, tão atual e que está atingindo tantas pessoas, né? A maioria, né? A Como a gente maioria. estava conversando antes daqui. Então, a doutora Anne Moura, ela é advogada. Qual que seria a área correta que você atua? Nós somos especialistas no direito bancário. Eu sou especialista em direito bancário e processo civil. E está representando a Donato e Souza Advogados. Donato Souza Advogados. Seu Donato, um abraço aí, obrigado por ter liberado a doutora aqui. Quem sabe um próximo vídeo aí o senhor doutor vem aqui falar comigo também, né? Posso que ver. Eu vi os vídeos dele, estou seguindo ele no Instagram lá, muito bacana o trabalho que ele faz também. Então, eu convidei a Anne aqui, hora eu vou falar Anne, hora eu vou falar doutora, Fica à vontade. para ela dar umas dicas para a gente, uma orientação de como a gente está atentos a essa questão, por exemplo, estou devendo, vou renegociar, mas como fazer isso? Porque hoje as instituições financeiras, elas, na hora de uma renegociação, elas estão em cima e às vezes você no apuro, no medo, você faz do jeito que eles fazem. Sim. E eu acho que não é assim, né? Então vamos lá. Primeira coisa, quais os tipos de dívidas que existem hoje? Como a gente estava comentando, você falou, tem dívidas boas e ruins. Sim. Como que funciona isso? É aquela coisa, né? Quando a gente fala em dívida, as pessoas já associam naturalmente como algo ruim. Ah, eu não vou falar para ninguém que eu tô com dívida, que dívida é como se fosse uma mácula na vida da pessoa, como se fosse uma mancha. Mas não necessariamente. Às vezes a gente precisa realmente ter um endividamento. Às vezes esse endividamento, ele vai te trazer um ganho futuro. Nem toda dívida é uma dívida ruim. Muitas dívidas são dívidas boas, são dívidas necessárias e você não tem que se envergonhar dela. Tem gente que fala assim, eu fiz uma dívida para, por exemplo, a reforma da minha casa. A reforma da sua casa é uma coisa necessária. É um investimento. É um investimento. Mas eu vou ficar devendo o banco. Mas a valorização da sua casa, ela vai cobrir o valor do empréstimo e você vai ficar com um lucro futuro. Você vai colocar sua casa à venda, a sua casa está valorizada. A gente sabe, a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que ser verdadeiro. Às vezes a gente compra algo pela embalagem, porque tem uma embalagem bonita. Sim. Você não compraria uma casa porque ela está com uma fachada bonita? Com certeza. Às vezes a casa ela fica num terreno excelente, mas ela está com uma fachada feia. Aí você faz um empréstimo, valoriza a fachada da sua casa e você vai valorizar o imóvel. Você vai conseguir recuperar o dinheiro do endividamento. Às vezes essa casa ela fica longe do trabalho. E aí você tem que pegar condução, você gasta dinheiro com condução, você perde tempo de vida esperando ônibus, esperando Uber. Você comprou um carro. Sim. Você não conseguiu pagar à vista, você fez um financiamento, era algo necessário. Esse tipo de dívida não é ruim. Agora você fazer uma dívida assim, eu vou lá fazer uma dívida, porque eu queria comprar um PlayStation novo, estava sem dinheiro. Será que essa dívida realmente era necessária? Então a gente tem que pesar se aquele endividamento ele vai trazer um ganho futuro. E aí a gente vai poder dizer se ela realmente é uma dívida boa ou se é uma dívida ruim. Entendi, bem explicado. Dívidas boas e ruins, ok. Então vamos lá, eu estou inadimplente, como que eu não tenho assessoria de ninguém, como ficar atento a essa questão da renegociação, principalmente com os bancos? Banco é um negócio complicado, né? Porque assim, o banco tem uma função social muito grande, né? Às vezes eu não tenho dinheiro, eu vou lá no banco e faço um empréstimo. O banco ele vai, me dá um empréstimo conforme a minha característica dentro daquele banco. Ele vai avaliar se sou um bom pagador, se pago a crédito, se pago a débito, as transações financeiras que eu faço dentro da minha conta. Ele vai analisar todo esse meu perfil para ver o limite de crédito que ele pode me fornecer. É chamado aquele score interno? Na verdade a gente chama do spread. Spread. O spread bancário. Isso. Ele vai ver como que é a minha avaliação ali dentro. Baseado nisso, ele vai te dar um crédito. Da mesma forma, quando você for renegociar a sua dívida, ele vai fazer essa análise novamente para ver as condições que ele vai conseguir te dar. Às vezes, o banco, e eu vou falar banco porque na verdade vai depender do funcionário do banco por trás daquela renegociação. Às vezes tem um funcionário que ele fala assim, você é meu amigo, vou te ajudar. Seu limite de crédito aqui seria 3 mil comigo. Mas como a gente é amigo, eu vou te dar 6 mil de limite para te ajudar. Ele está te ajudando? Depende. Parece que está forçando, né? Parece que ele está forçando. Mas, poxa, mas ele quis me ajudar. Tá, mas você vai conseguir pagar aquele valor?
É isso que você tem que ver. Aí você vai fazer uma renegociação daquele débito. Aquelas condições que estão sendo fornecidas, elas vão caber no seu orçamento? Você tem que analisar tudo isso. Tem que ser feita uma análise da sua capacidade financeira de assumir aquele compromisso, o número de parcelas e principalmente o valor que você vai pagar ao final. As pessoas elas têm um hábito de falar assim, eu vou ver a taxa de juros. Mas um contrato ele não é feito só de juros, tanto um contrato primário como um contrato de renegociação. Ali tem taxa de juros, comissão de permanência, às vezes tem um seguro embutido que você não percebeu. Tudo isso também ele vem envolvido na renegociação. Então, se você não ficar atento, o valor que você vai pagar no final vai dar 3, 4 vezes o valor daquele empréstimo primeiro. E tem que lembrar sempre que na renegociação você está pagando os juros do primeiro contrato e os juros do segundo contrato. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe disso. Não Elas vão pela sabe. parcela. Sim. Só que aquela parcela, ela não é fixa, né? E as pessoas, é engraçado porque as pessoas chegam no escritório e falam assim, aí eu quero entrar com uma ação revisional. Tá, por quê? Porque os juros do meu contrato estão muito alto. Eu peguei 1.000 e paguei 1.500. Ah, mas será que esses juros realmente estão muito altos? Porque às vezes a gente vai fazer uma análise, os juros que foi cobrado naquele contrato é o mesmo juros que o Banco Central disponibilizou naquele dia para aquele contrato. Sim. Então as pessoas elas têm que pensar que no contrato a taxa de juros em si não é o que eleva ao valor do contrato, mas é tudo que está embutido nele. E às vezes o tempo de atraso, o parcelamento que você fez se ficar muito longo também aumenta. Então não é só uma questão de juros, tem muita coisa mais envolvida. Por isso que vocês fazem essa questão do revisional. Vai lá Sim. atrás para achar a origem. Isso. Como que começou isso? Isso, a gente pega o extrato bancário de 10 anos daquela conta corrente. Ah, mas a minha conta tem 20 anos. Mas assim, pela lei, eu posso analisar 10 anos a forma como o banco trabalhou o seu dinheiro ao longo do período de relacionamento. Se ele cobrou a taxa que realmente estava no contrato, se ele respeitou a média que o Bacen disponibilizou, se ele cobrou um valor de taxa de juros maior, ele tem que justificar por que ele fez aquilo. Não é simplesmente vou cobrar. Meu Deus. Tá, e a pessoa tá nesse rolo, tá afundada, tá no buraco. E ela falou, eu não vou negociar com o banco, porque tem outras fontes de renegociação. Tem algumas empresas aí no Brasil que pegam a sua dívida para renegociar e tem aqueles chamados feirões, né? Isso. Você indica renegociar com esses dois tipos como é que eu vou falar? Empresas? De empresas? Depende. Essas empresas de renegociação de dívida, a gente tem que tomar muito cuidado porque, assim, às vezes elas pegam alguém que já está endividado e ela faz com que aquela pessoa fique mais endividada ainda para aumentar o endividamento e valorizar o trabalho que ela tem para te prestar. Então, por exemplo, você chega e fala assim, olha, eu tenho uma parcela de um carro, de uma casa, eu pago R$1.000 por mês, eu quero reduzir essa parcela. O que eu posso fazer? Me dá os carnês, você não precisa mais pagar. Você vai deixar que eu vou resolver isso para você. Você só deixa de pagar. Então, eles criam um problema para depois te dar uma solução. Esse que é o problema dessas empresas que trabalham com negociações de débito. Eles criam um problema para depois de dar a solução, falar assim, olha, fomos nós que conseguimos resolver o problema que nós criamos, tá? Então, a gente Reduzimos tantos por cento. Reduzimos tantos por cento. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E os feirões de dívida tem que ficar atento porque, assim, tem muitos feirões de dívidas que tratam de dívidas prescritas. O que é a dívida prescrita? Uma dívida que realmente existiu, mas o período de cobrança dela já passou. Então, você, consumidor, tem que ficar atento a quanto tempo você tem essa dívida, se você chegou a pagar alguma coisa, se você não chegou a pagar. Você tem que ter essa organização dentro da sua casa do tipo de dívida que você tem. Então, se essa dívida está prescrita, você não precisa mais pagar porque o período dela passou. Só que isso vai gerar consequências. Então, por exemplo, eu fui num banco e peguei um empréstimo lá em 2011. Agora, em 2021, eles estão me cobrando. Poxa, mas já passou 5 anos, essa dívida está prescrita. Tudo bem, você não tem obrigação de me pagar. Mas eu, banco, vou deixar uma anotação interna no meu sistema, negativa a seu respeito, dizendo que você é um cliente que me deu prejuízo. Essa anotação ela fica interna dentro do banco e ela fica disponibilizada no Banco Central. Se outros bancos quiserem fazer uma análise do seu perfil como cliente dentro da instituição, eles vão ver que você tem uma anotação de cliente de risco. E eles vão saber que você, em algum momento, deixou de pagar um empréstimo que você pegou com eles. O banco não perde, né?
O banco não E depois que passou esse tempo, ainda o banco vende aquela dívida para uma outra empresa que é essa que vai te ligar, que é o que eu vou perguntar agora, né? Uhum, Porque eu acho que tá todo mundo comentando isso. Pô, você recebe 20 ligações num dia, 30 ligações num dia. sim. Como proceder com essas ligações aí também? É um abuso, não é? Sim, o número de ligações que eles vão fazer, você tem que ficar atento porque realmente ela é uma condição abusiva. O Código do Consumidor, ele prevê isso como uma conduta abusiva, passível de pena de 3 meses a 1 ano, se não me engano. Então, assim, realmente é um abuso configurando como crime. Então, realmente, esse tipo de coisa não pode acontecer. Se eles te causarem um constrangimento, por exemplo, pegar e ligar para sua mãe. Então, assim, olha, a mãe do Nilmar está devendo a gente. Tá, mas como é que eles conseguiram os dados da sua mãe? Aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados, que também vai dizer que isso é crime porque está disponibilizando seus dados. Essa empresa ela vai ter que dizer onde que ela conseguiu os dados da sua mãe para cobrar a sua dívida através dela. Então, tudo isso tem que ficar atento. Só que isso é um assunto ainda muito mais profundo para a Sim, gente sim, lidar sim. hoje. O que eu queria só complementar é o seguinte: ligaram para minha mãe cobrando ela da minha dívida, mas ela não tem recurso do celular. Tipo, depois a pessoa pode pedir essa gravação para essa empresa que cobrou. Sim, pode pedir. Ela pode pedir, ela pode tentar fazer isso de forma administrativa, ligando para a empresa, para o call center, ou ela anota o horário ou o número que telefonou e ela pode entrar com uma ação contra eles no futuro. Também tem essas possibilidades. É isso aí. E assim, Anne, para fechar, porque já tá passando o tempo. Meu Deus, o diretor tá ali só olhando ali, ó. Então, qual que seria a importância aí para fechar de uma assessoria? Por exemplo, a pessoa tanto física como tendo a empresa, ela tá assim, não sabe mais para onde ir. O que que você indica aí, tipo, às vezes para contratar o serviço de um advogado especialista na área? Eu penso assim, você sempre tem que ter as suas finanças organizadas. Isso aí é primordial. Ah, mas eu só fui ficar consciente agora que eu estou numa bola de neve de dívidas. É importante que você busque um advogado da sua confiança, um contador da sua confiança, para poder fazer essa análise do aonde que você se perdeu, aonde que que a sua dívida aumentou. Mas será que foi uma falta de pagamento? Será que foi uma amortização errada que o banco fez? Então, tudo isso você vai precisar saber. Só que como você vai saber? Procurando profissionais especializados no ramo. Então você tem que procurar um contador que ele é perito em bancário. É a especialidade dele. Ele é especialista em fazer análise de conta e falar como que o banco trabalhou o seu dinheiro ali. Como que o seu dinheiro foi utilizado, para onde o seu dinheiro foi, o tipo de taxa de juros, as cobranças, seguros. Muitas vezes tem seguro que está embutido no contrato, que eleva o valor do contrato e a gente não percebe. Então, esse perito ele vai fazer essa análise do seu contrato e buscar um advogado que ele entenda como que ele pode usar aquela informação a seu favor. Então, por exemplo, eu tenho um laudo que fala que o banco cobrou errado nos meus contratos e que deu um excesso de 100 mil. Eu paguei 100 mil a mais para o banco. Você pode pegar esse laudo e ir no seu gerente conversar com ele para promover uma renegociação de dívida. É uma possibilidade. Ou você viu que administrativamente você não vai conseguir resolver, você pode entrar com uma ação. Porque a graça da ação é você ter a prova cabal e documental de que realmente houve uma cobrança indevida na sua conta. Então, aquele advogado que saiba interpretar o laudo, ele vai falar para o juiz, olha, juiz, o Nilmar teve uma cobrança maior de 100 mil na conta dele. Está aqui o laudo. Está provando que tem. Eu quero que o banco devolva esse valor para ele. E é isso que a gente faz nas ações revisionais. Então, dependendo do caso, dependendo do cliente, se for pessoa jurídica, pessoa física, o tipo de transação financeira que ocorre na conta dele, às vezes aquele devedor, ele passa a ser credor do banco. A dívida não existe e ele tem saldo a receber do banco. Às vezes a gente consegue diminuir uma dívida. Nós já pegamos casos de cliente que tinha 1.400.000 devendo cooperativa, banco, enfim, e a gente conseguia reduzir assim para 300 mil. Então, assim, são casos que acontecem. Não, porque o escritório é incrível. Não, porque houve uma análise da forma como o banco trabalhou aquele dinheiro. E realmente foi provado que tinha equívocos. E cada caso é um caso também, Cada né? Tem caso é que um analisar o caso da pessoa. Sim, vai depender muito do perfil dele como É, cliente do banco. e tá por ter vindo aqui, dar essas dicas aí pro pessoal. Beleza? Beleza. Até semana que vem com o próximo vídeo aí. Valeu, um abraço.